Lei 869/52, exercício, sem demora, questão 121. Julga a afirmação a seguir. O funcionário deve atender prontamente às requisições para a defesa da fazenda pública e expedição das certidões requeridas para a defesa de direito. Isso está certo ou errado? Rapidamente, a alternativa está correta. Ele deve prontamente atender as requisições para a fazenda pública, ou seja, é o poder público requisitando o funcionário algum documento ou algo da sua incumbência. E, ao segundo caso, expedição das certidões requeridas para a defesa de direito. No caso aqui não é a fazenda pública, mas é o privado, é o cidadão requerendo certidão ao poder público. Nesses dois casos, o funcionário deve atender prontamente. 122. Ao funcionário público é proibido, exceto, portanto, está querendo saber o que é permitido. Pausa o vídeo, leia e dê sua resposta. Já respondeu? A alternativa correta é a letra E. Coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza religiosa? Não. Religiosa, não existe essa previsão na lei. O que não pode haver é coagir ou aliciar subordinados com objetivos de natureza partidária, política, aquelas ameaças. Vota em fulano de tal, senão você vai ser exonerado, viu, agente penitenciário contratado. Se você não votar no fulano de Castro, você será demitido. Então, isso não pode acontecer mais. Letra A. Referir-se de modo depreciativo em informação, parecer ou despacho às autoridades e atos da administração pública, podendo, porém, em trabalho assinado, criticá-los do ponto de vista doutrinário ou da organização do serviço. Então, observe o que está dizendo a letra A. O que pode acontecer aqui é a crítica do ponto de vista doutrinário, da organização do serviço em parecer escrito ou assinado. O funcionário público não pode referir-se, depreciar, de modo depreciativo, às autoridades e atos da administração pública. B. Retirar sem prévia autorização competente qualquer documento objeto da repartição. Tem que ter autorização, ele não pode fazer, portanto, é proibido, esse caso aqui é proibido. A letra C. Promover manifestações de apreço ou desapreço e fazer circular ou subscrever listas de donativos. Nenhum destes atos pode acontecer no recinto da repartição. Letra D. Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal em detrimento da dignidade da função. Não se pode lograr proveito pessoal de acordo só porque eu tenho um cargo X. E letra E. Coagir ou aliciar subordinados objetivos de natureza religiosa. Neste caso não há proibição, então pode haver. Partidário que não pode. Questão 123. Ao funcionário é proibido, exceto, leia e dê sua resposta. A alternativa correta é a letra B. Então, participar de gerência ou administração de empresa comercial ou industrial, salvo nos casos previstos em lei. É verdade. Ele não pode participar de empresa comercial ou industrial na qualidade de gerência, salvo nos casos que for autorizado por lei, permitido por lei. Letra B. Exercer todas as formas de comércio ou participar de sociedade comercial. Não. Ele pode participar, sim, da sociedade comercial, desde que seja por acionista, cotista e comandatário. Então, não são todas as formas de comércio que são proibidas. Ele pode ser acionista, cotista e comandatário. Dessas formas de sociedade, ele pode participar. Ele não pode praticar usura de qualquer forma, é o empréstimo de dinheiro a juros. Letra D. Pleitear como procurador ou intermédio junto às repartições públicas, salvo quando se tratar de percepção de vencimentos e vantagem de parentes até o segundo grau. Neste caso aqui na letra D, você trabalha numa repartição pública, você não pode ficar lá trabalhando como um procurador, intermediário, como um advogado ou como um interesse, como alguém que está pleiteando o interesse pessoal de alguém. Você não pode, você vai atender o público ali, vai fazer o serviço público, salvo quando se tratar de percepção de vencimento
ou vantagens de parentes até segundo grau. De parentes até segundo grau pode. Você pode fazer sim na sua repartição de serviço, mas você não pode fazer para terceiros, remunerado ou sem remuneração. Não pode, somente para até parentes de segundo grau. Outra é cometer a pessoa estranha a repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de encargo que lhe competir ou de seus subordinados. Nós vimos isso na aula teórica. Você não pode levar pessoa estranha a repartição, o desempenho do seu cargo, do seu serviço, o que compete, não compete, compete a você ou a seus subordinados. Você entrega a pessoa estranha, também é proibido. O que é permitido aqui é exercer o comércio na forma de acionista, cotista ou comandatário. 124. Julgue as afirmações a seguir. A autoridade que tiver ciência ou notícia da ocorrência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover-lhe a apuração imediata por meios sumários, inquérito ou processo administrativo. 2. O processo administrativo precederá sempre a demissão do funcionário, salvo no caso de confissão do acusado. Qual é a resposta correta? Releia e marque. Se você marcou a B, você errou. Não existe essa exceção. Então, a autoridade que tiver ciência da ocorrência da irregularidade no serviço público é obrigada. Nós estamos falando de autoridade. A autoridade é o chefe da repartição, a promover-lhes a apuração imediata do fato. Não é esperar as provas, aquilo que está flamando, o flagrante, se perder por meios sumários. Pode ser meios sumários, meios mais rápidos. Inquérito, que é aquela investigação sumária, mas ela já é mais abrangente do que o meio sumário mais conhecido é a sindicância. Ou processo administrativo. Neste caso, ele já haverá ampla defesa e contraditório. O 2, o processo administrativo precederá sempre a demissão do funcionário. Essa parte aqui está correta. O processo administrativo precederá sempre a demissão. Para que haja demissão do funcionário, deve haver o processo administrativo, ainda que ele confesse que cometeu irregularidade. Lembrando que o servidor somente será demitido por desempenho insatisfatório após o processo administrativo, na forma do artigo 218 a 243 da Lei 869, de 5 de julho de 52, em que seja assegurado o contraditório e a ampla defesa. Demitido por desempenho insatisfatório. Este caso aqui é aquele caso que ele é demitido por ter, ele foi aquelas avaliações anuais, aquela avaliação de desempenho, as suas avaliações são insatisfatórias, então ele poderá ser demitido, mas deve haver processo administrativo, assegurado contraditório e ampla defesa. Imagine se não houvesse isso. O diretor, ele é inimigo do funcionário, então é preciso contraditório e ampla defesa para que ele possa se defender. 125. São competentes para determinar a instauração de processo administrativo: 1. Secretários de Estado. 2. Diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado. 3. Chefe da repartição onde exerce função o acusado. 4. Chefia imediata do acusado. Qual é a resposta correta? É a letra B. Somente 1 e 2. Então, secretário de Estado e diretores de departamento diretamente subordinados ao governador do Estado. Estes são competentes para determinar a instauração de processo administrativo. Somente esses dois. Continuando, questão 126. Marque a alternativa correta. Você vai pausar o vídeo e dar a sua resposta. Já o fez? Nosso gabarito é a letra B. O processo administrativo ele é constituído de duas fases. Eu falei isso muito na aula teórica da Lei 869. Duas fases.
distintas. Primeiro, inquérito administrativo, que é aquela primeira parte, e o processo administrativo, que é a parte final. Então, essas duas fases distintas. Inquérito, não há contraditório, nem ampla defesa. E o processo, neste caso, há contraditório e há também a ampla defesa no processo administrativo. Questão 127. Julgue a afirmação a seguir. Ficará dispensada a fase do inquérito administrativo quando forem evidentes as provas que demonstrarem a responsabilidade do indiciado ou indiciados. Isso está certo ou errado? Se você marcou errado, você errou, porque está correto, é verdade. O inquérito administrativo, seja na esfera administrativa, ou seja até mesmo no inquérito policial, ele é dispensável. O que não pode faltar no processo são provas. As provas não são dispensáveis. Provas são indispensáveis. Agora, inquérito administrativo, inquérito policial são dispensáveis. Próxima questão, 128. Julgue as afirmações a seguir. Você vai ler e dar a sua resposta. A alternativa correta é a letra C. Ambas estão corretas. Então vamos lá. O inquérito administrativo constituirá da averiguação sumária e sigilosa. É sigilosa, portanto, não há contraditório nem ampla defesa, e que se encarregarão funcionários designados pela autoridade, e deverá ser iniciado e concluído no prazo improrrogável de 30 dias. Inquérito administrativo, prazo improrrogável de 30 dias. Não confunda com processo. O processo administrativo pode haver prorrogação. O inquérito, não. 2. Os funcionários designados para proceder ao inquérito, salvo autorização especial da autoridade competente, não poderão exercer outras atribuições além da pesquisa e averiguação indispensáveis à averiguação do fato, devendo levar as conclusões que chegarem ao conhecimento da autoridade competente com caracterização dos indiciados. Perfeitamente. Os funcionários foram designados para participar dessa comissão de processo. Eles vão exercer exclusivamente a função ali aquela função do processo administrativo, salvo se a autorização especial da autoridade competente. Imagina que ele exerce uma função que só ele sabe fazer, então ele vai, com autorização da autoridade competente, ele vai exercer essa outra função também. Mas a regra ficarão por conta do processo. 129, marque a alternativa correta. Leia e dê sua resposta. Você já fez? Se você marcou a letra B, você acertou. Nenhuma penalidade, exceto repreensão, multa e suspensão, poderá decorrer das conclusões que chegar ao inquérito, que é a fase preliminar do processo administrativo. O inquérito não pode levar à demissão. O inquérito não pode levar à demissão. Vamos retomar um raciocínio aqui, então. Somente repreensão, multa e suspensão. Poderá o inquérito combinar a essas penas. Nunca o inquérito policial, ou melhor, o inquérito administrativo, pode resultar numa demissão. Se for o caso de crime de falta disciplinar que cause demissão, vai virar processo e do processo haverá demissão. Se o inquérito concluir que a pena que pode ser aplicada, a falta que foi apurada é uma falta de suspensão, poderá encerrar ali e não virar processo. Do inquérito se aplica a pena de suspensão, multa ou repreensão. Então, essa é o nosso gabarito. Questão 130 e última questão desse vídeo. Analise as afirmações abaixo. Os funcionários encarregados do inquérito administrativo dedicarão parte do seu tempo aos trabalhos do mesmo, sem prejuízo de vencimento, remuneração ou vantagem decorrente do exercício. 2.
O processo administrativo será realizado por uma comissão designada pela autoridade que houver determinado a sua instauração e composta de 6 funcionários a critério da autoridade competente. Qual é o nosso gabarito? Se você marcou a letra D, você acertou. Ambas estão incorretas. Não, o funcionário encarregado do inquérito administrativo, ele vai se dedicar o tempo todo o tempo, e não parte do seu tempo. Ele vai dedicar todo o seu tempo nos trabalhos de inquérito. E, no caso do processo administrativo, será composta por uma comissão de 3 funcionários estáveis. Então, há 2 erros, não são 6, são 3 funcionários estáveis. E não a critério da autoridade competente, são estáveis. Então, um contratado, um não estável, ele não pode fazer parte da comissão de processo administrativo. Então, ambas estão incorretas. Terminamos aqui mais esse vídeo. Eu aguardo vocês nos próximos. Acredito que com mais 20 ou 30 questões, a gente encerra toda a lei 869. Muito obrigado e até a próxima. Um detalhe, pessoal, já ia esquecendo. Eu recebi alguns e-mails de algumas pessoas dizendo que as questões estão muito difíceis, outras pessoas dizendo que as questões estão muito fáceis. O que eu digo a vocês? Tanto as fáceis como as difíceis, nós estamos estudando junto, respondendo e analisando. Nós estamos aprendendo todo o conteúdo e não há perda. Nós estamos fortalecendo o nosso conhecimento para que venha como vier a questão na hora da prova, a gente pode acertar. Muito obrigado e até a próxima então.